Eu acho que houve duas coisas. Uma delas foi em termos de sociológicos. Nós, de certa forma, dissemos que o eleitorado de esquerda está garantido. Não tem mais ninguém quem votar, vão votar em nós. Então nós temos que apelar àquele centrão que está ali no meio e temos que os seduzir com políticas um bocadinho mais para o mercado. Isso foi claramente um erro, porque o que acabámos por ver é que essas pessoas depois viraram-se para a extrema-direita e isso é um erro, está on us, muito claramente. Estavas a perguntar das causas materiais e da ligação dos partidos sociais-democratas às questões materiais versus questões culturais. E há um interessante livro da Nancy Fraser em que ela coloca justamente esta questão, em que diz que perante a necessidade de abandonar alguns dos dogmas mais clássicos na área da economia, nós procuramos falar mais das questões culturais e que veio perfeitamente alinhar-se com aquele discurso New Age ou nova esquerda dos anos 60 e 70, um bocado mais liberais nos costumes. E nós devemos ser liberais nos costumes. Essa é a nossa matriz ideológica. E devemos ser intransigentes em exigir que os socialistas sejam liberais nos costumes. Mas não podemos abdicar, devemos ser também intransigentes com as questões do Estado Social e com as questões do papel do Estado na economia. E quando nós deixamos de falar dos assuntos do dia-a-dia, dos problemas materiais da vida do comum dos cidadãos, eles começam a desligar da política, não falam dos meus problemas, não falam do meu dia-a-dia, e olham para pessoas que falam desses problemas e que têm coragem de ir ao jogo. E acham que os Andrés Venturas e os Nigel Farages e os Salvini e as Le Pen desta vida vão ao jogo a falar dos problemas do desemprego, do salário mínimo. E nós, que somos os partidos de esquerda, que sempre tiveram lá para defender as classes trabalhadoras, não falamos. E quando nós olhamos para a geringonça e o sucesso político da geringonça, e não é só um sucesso eleitoral, se nós olhamos para os eurobarómetros, houve um enorme aumento da confiança na democracia, um aumento enorme da confiança no Parlamento, nos governos, nós percebemos que quando o governo, quando o Parlamento, quando os partidos começaram a falar dos assuntos que interessam às pessoas, que estão no dia-a-dia das pessoas, emprego, rendimentos, serviços públicos, as pessoas aderem, as pessoas voltam a confiar. Podem não concordar com tudo, mas dizem, estes tipos estão a pensar nas mesmas coisas que eu estou a pensar. Estão atentos aos meus problemas. Podem não dar as respostas todas, podem dar as respostas no tempo em que eu precisava delas. Nem todas as respostas são possíveis ao mesmo tempo. Essa é uma evidência da política. A política é a arte do possível. Mas, ao menos, falam dos meus problemas. Miguel, não queres que há semelhanças entre o discurso de André Ventura, que opõe uma classe opressora, que é a classe política, os ciganos, os subsidiodependentes, a uma classe oprimida, que é o cidadão comum, o trabalhador comum? Notas uma semelhança isso ao discurso da esquerda antiga, do conflito de classe entre a burguesia e o proletariado? Não, o discurso do André Ventura nunca poderá ser o discurso da esquerda. Certo é que a esquerda precisa de produzir contrastes e fala das pessoas que estão no topo, no 1%, versus as pessoas que estão nos 99%, para conseguir falar de quem é que são os vencedores e os perdedores do nosso sistema. Mas nós, na esquerda do Partido Socialista, não aderimos àquelas lógicas de que há classes sem futuro histórico. Nós contamos com todos para produzir as mudanças na sociedade que precisamos de produzir. E, sobretudo, o nosso discurso é um discurso no Partido Socialista que procura dizer que todos precisam de ser incluídos na sociedade, que nós não queremos acabar com os ricos, queremos acabar com a pobreza, e que nós não dividimos a sociedade, nós procuramos ouvir o conjunto. E isto é importante porque no populismo faz esta distinção para dizer nós somos os fiéis intérpretes da vontade do povo e que eles não são, para descredibilizar e para assumirem o monopólio da razão. E nós no Partido Socialista precisamos de assumir não só que todos precisam de contar na nossa sociedade, que precisamos de uma política inclusiva, não só consoante etnia, ou religião, ou perfil social, mas também perfil económico e perfil político. Mas também precisamos ter um perfil de pluralismo em termos do que é que as pessoas acreditam. Precisamos de conversar. Por isso é que acreditamos num sistema democrático. O sistema democrático não é apenas um instrumento, é em si valioso, porque a discussão permite-nos saber que nem sempre temos razão. Quando ouvimos os outros, a nossa própria opinião é melhorada. E por isso é que é fundamental, para a nossa visão de Partido Socialista, dialogarmos à esquerda. Porque eles partilham os mesmos valores que nós e perante isto, perante a convicção que nós não temos sempre a razão, conversar com eles é fundamental para que daí possamos
estar ligados àquelas que são também as suas preocupações, as preocupações das pessoas que os apoiam, as preocupações das pessoas que eles também são, e com isso desenvolvemos melhores políticas públicas. Isto é um discurso totalmente diferente daquele que divide entre nós e eles. Esse não pode ser o discurso dos socialistas nem dos jovens socialistas. Os movimentos populistas e conexos e associados reconhecidamente ocupam os espaços que nós deixamos vazios em termos de discussão política. Há duas ou três áreas, 2 ou 3 temas que nós temos deixado um bocadinho desertos e sobre o qual não gostamos de debater por algum motivo. Um deles é a segurança, que é um daqueles temas que entra claramente naquelas preocupações prioritárias e cotidianas dos nossos cidadãos. Há algum tipo de tema em que, por algum motivo, nós normalmente e recentemente não tínhamos feito incursões, ficando, creio eu, demonstrado neste momento que são terrenos férteis para, designadamente o Chega, ocupar? Porquê? E é seguro continuar a deixar o Chega e outros grupos similares operarem sozinhos na área da segurança? Nós deixamos muitos campos vazios. É natural que o façamos quando nos últimos 40 anos governámos 20. É natural que o façamos quando o Partido Socialista é um partido fundamental para o sistema político português. E, portanto, as opções políticas tomadas ao longo dos últimos vários anos foram muitas vezes as nossas opções políticas. Mas, porventura, com isso, perdemos um bocadinho aquela chama de mudar o sistema que está na gênese da matriz ideológica do Partido Socialista. Tocaste num ponto que acho que é muito certeiro, a questão da segurança. Nós dizemos que Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, ou mais pacífico do mundo. E nós precisamos de, nessa área, como em tantas outras, sair da defensiva e assumir. Muito bem, Portugal é um país seguro, é verdade, mas há partes do nosso território, há partes da nossa população que sentem insegurança, não só económica e social, mas também temos da criminalidade. E devemos responder a essas populações reconhecendo o problema e apresentando-lhes soluções. E há muitas soluções a serem dadas na área da soberania. Uma outra área que me parece preocupante, onde o Partido Socialista precisa de romper com os interesses instalados, tem a ver com a área da finança e da banca, onde não devemos ter receios nenhuns em irmos apontar o dedo às pessoas que tiveram mal, às pessoas que causaram os problemas que hoje estamos a pagar. E acho que é a altura de deixarmos de lavar as mãos como Pôncio Pilatos e falarmos a sério dos problemas que o país tem, até porque quando nós não falamos, outros falam por nós. Quando nós falamos, nós perdemos credibilidade. E o Partido Socialista é certo que é um partido que tem estado nos últimos anos a mudar o nosso país. Mas também é um partido que, quando teve a mudar o nosso país, mudou de forma profunda e contra os interesses instalados. E temos que ser fiéis a esse legado histórico, a esse património histórico. E para sermos fiéis a esse património histórico, está na altura de assumirmos o passado, o bom, o mau, e construirmos um futuro diferente.